Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo. Jovem, onde leva a tua estrada? Jovem, onde você pensa e quer chegar? Os caminhos já são tantos onde tu podes seguir. Veja o certo que queres, onde estás e podes ir. Também podes dividir com quem chegou teu caminhar. Não vá depressa sem saber, pois pode se machucar. A vida te cobrará se você não se cuidar. Os teus sonhos, que são tantos, revelam teu coração. Tua vontade de descobrir a novidade que ainda não conhece faz você ser diferente, incompreendido, por que não? Cada tempo tem seu tempo e não te esqueças, a mente aberta é solução. Jovem, onde leva a tua estrada? Jovem, onde você pensa e quer chegar? Os caminhos já são tantos onde tu podes seguir. Veja o certo que queres, onde estás e podes ir. Também podes dividir com quem chegou teu caminhar. Não vá depressa sem saber, pois pode se machucar. A vida te cobrará se você não se cuidar. Teus projetos, tua história, teus desejos e paixões, quanta força há em você, mas é preciso orientá-la num horizonte. O que fará você feliz não enganará com seduções. Brilhará e fará você mostrar teu brilho, encantará teu coração. Jovem, onde leva a tua estrada? Jovem, onde você pensa e quer chegar? Os caminhos já são tantos onde tu podes seguir. Veja o certo que queres, onde estás e podes ir. Também podes dividir com quem chegou teu caminhar. Não vá depressa sem saber, pois pode se machucar. A vida te cobrará se você não se cuidar. Jovem, onde leva a tua estrada? Essa canção está no nosso segundo CD, que você pode encontrar pelo site padreezequiel.com.br. Quando eu fiz essa canção, depois eu sempre convivi com jovens, mas foi já no início do meu sacerdócio. E eu
tentei colocar nessa canção o que significa fazer o caminho, mantendo a mente aberta, orientando a vida para um horizonte de sentido duradouro e seguro. Por isso que ela pode inspirar a muitas pessoas nas escolhas que fazem, não só a jovens, mas também a adultos. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor. Você que está nos acompanhando pela Rede Católica da Igreja, TV Evangelizar, em todo o Brasil, seja um sócio colaborador. 41-3221-6060. A sua colaboração é muito importante. Estamos conversando hoje sobre o suicídio na juventude e eu queria agora... Na verdade, foi dito o seguinte: os jovens, no tempo 12 a 23, 24 anos, são muitas transformações, as pessoas estão fragilizadas, as famílias e pais nem sempre conseguem ajudar o jovem a lidar com isso, mas assim, para quem está em casa, quais as transformações principais ou quais as atitudes que os jovens manifestam e que podem levar a isso? Porque o que a gente percebe é que os pais ficam surpresos diante do suicídio. Muitos jovens bons, também de famílias boas, que não manifestam nada e, de repente, surpreendem com isso. Exatamente. Por isso é tão importante que a gente entenda que o suicídio não está necessariamente atrelado a um quadro psiquiátrico depressivo ou transtorno bipolar. Existem determinadas crises que, em períodos de vulnerabilidade, como a juventude, tomam conta do indivíduo, exatamente porque ele ainda está desenvolvendo recursos para lidar com isso. Do ponto de vista do que é social, se nós não sabemos mais diferenciar exatamente o que é cuidado do que é agressão, então também o jovem terá dificuldades de compreender o que é cuidado e autocuidado e o que é coragem ou agressividade. Há um tempo atrás eu acompanhei uma família com uma criança pequena em que a suposta escola dessa criança disse para os pais: olha, ninguém vai consertar o seu filho não tem conserto. E eu estou dizendo isso para vocês, a pessoa responsável da escola, exatamente para oferecer cuidados. Então a gente fica pensando, esse tipo de abordagem é uma abordagem cuidadosa? Como nós estamos confusos e os jovens, então, eles estão mergulhados nisso também. É muito importante que os pais estejam próximos a ponto de compreender o que se passa com esses jovens. O bullying nas escolas, a abordagem agressiva entre os colegas hoje tem uma intensidade assustadora. E num período em que ainda o jovem está construindo uma noção sobre si mesmo. Isso gera uma marca, isso gera tristeza, gera angústia, gera sensação de impotência. E um outro aspecto também complicado da adolescência é que os adolescentes têm um pouco de dificuldade de se abrir com outros. Normalmente são com os próprios grupos, mas se o grupo é um grupo agressivo, também não há ali uma fluência de diálogo, uma comunicação possível. Se os pais conseguem acompanhar esse trabalho de ir se construindo enquanto as coisas difíceis acontecem, a gente tem aí uma prevenção importante. Então, essa questão de transtorno mental e suicídio não está ligada. Em alguns casos, sim, mas hoje já foge disso. Exatamente. Um outro aspecto também que a gente pode pensar, há um tempo atrás, eu vou contando as histórias, né, para dizer que... Há um tempo atrás eu acompanhava um jovem de 24 anos, havia se casado há 2 anos, ele constituiu uma nova empresa a partir da empresa que o pai havia deixado. O pai havia falecido há 4 anos e ele sofre uma crise financeira nessa empresa e ele é responsável pela esposa, que está grávida, e pela mãe, que então é viúva. E aí ele se assusta com tudo isso, procura recursos, infelizmente os recursos não estavam à disposição e ele chega a fazer uma tentativa de suicídio. Então, a gente precisa pensar que
o quão mais próximos nós pudermos estar dentro da experiência do outro, daquilo que ele vive, das pessoas que a gente ama, mais chances a gente tem de alcançar aquilo que se passa dentro do outro e de oferecer possibilidades. Um outro aspecto importante também, que eu acho que ficou muito marcado ao longo dos anos, junto com a ideia da patologia, da depressão, da psiquiatria, é que a família do jovem que tenta suicídio é responsável pelo suicídio do jovem. E não é. Não é. Porque os pais são tão vítima das pressões sociais e das dificuldades quanto o próprio jovem. E não é incomum que o jovem pense em deixar de viver exatamente para dar maior liberdade para os pais. Então, a gente poderia pensar em termos de riscos, né? Isso, eu acho importante isso que a Ana falou, da questão, né, da autoexigência, né, desse perfeccionismo, né, de não aceitar, né, cometer erros, né. Muitos adolescentes se cobram, né, para escolha profissional, né, eles se cobram muito, e isso também é um fator de risco no suicídio. Ou até mesmo flexibilizar essa etapa, né, da vida, assim, ampliar, diluir, né, para que possa entrar aí outras alternativas e possibilidades, né? Essa questão da famílias vítimas, esses tempos, dono da empresa, a esposa me disse, ele não partilhava nada, ele guardava tudo para si. E ele se sentiu impotente. Tem muitas pessoas que também, elas têm necessidade, sei lá, pela cultura, pela formação que tiveram, tem que fazer tudo certo, tem que fazer dar certo. Agora não estou fazendo dar certo, então eu elimino esse sofrimento e sem também partilhar com psicólogos, com padres, com um amigo, dizendo, olha, que alguém poderia, muitas vezes, com uma palavra, até... resolver. É muito delicado esse tema, porque a gente tende a pensar que, por conta da revolta que a própria tentativa de suicídio traz, não é incomum dentro das equipes de saúde, quando sabe que o jovem chega no plantão porque ele tentou suicídio de alguma forma, a equipe não responder bem, sentir raiva do jovem que tenta suicídio. Não é incomum que os vizinhos, as pessoas da comunidade, quando a pessoa, por uma crise financeira, tenta suicídio ou não compartilhava o que sentia, sentir raiva porque ele era muito fechado. Então, essa revolta em relação a esse tema gera obstáculos para que a gente possa cuidar das pessoas numa situação assim. É muito importante que a gente entre dentro da experiência, que a gente seja capaz de escutar aquilo que se passa dentro do outro. Isso, e não dizer, né, muitas vezes, não, isso é bobagem, né, tira isso da tua cabeça, né, então já é difícil, né, que nem tu disseste antes da música, né, já é o adolescente que ele pode se abrir, né, o jovem se abra, né, e às vezes as pessoas têm uma dificuldade, né, de ouvir sobre isso e acabam fazendo com que o jovem se feche mais, né. E um outro fator complicador é que todo mundo olha para a juventude pensando assim, você tá no seu melhor momento, você não tem que reclamar de nada. Né? Outro exemplo, a gente ouve de um acidente onde um acidente de carro onde houve um óbito e haviam jovens no carro. O que o senso comum diz? Bebeu, foi pra festa, viu? São inconsequentes. Então, a juventude passa hoje por um processo muito difícil de aceitação e de suporte. Há um tempo atrás também eu trabalhava com uma família em que o filho teve leucemia. O pai, com 33 anos, ele investiu tudo no tratamento desse menino, tudo. Eles foram para fora do país, ele usou todos os recursos que ele tinha e ele dizia muito assim para a esposa, nós vamos conseguir, nós vamos fazer dar certo, porque tudo que eu sei na minha vida, que eu pude pensar, eu usei e vai funcionar. E o menino veio a óbito. Não é natural que a gente pense que esse pai tenha vontade de morrer, é natural, né? Então, o Rubem Alves escreve uma coisa muito bacana, ele diz assim, quem de nós não pensou em para o mundo que eu quero descer nessa vida? Pelo menos uma vez. Ele diz, eu já.
Se Deus tivesse feito a gente com um botãozinho de liga-desliga, não sei se a humanidade teria o mesmo número, a civilização estaria no mesmo número. Porque é tão natural que, passando por situações difíceis, a gente se sinta vulnerável, a gente se sinta em alguns momentos frágil. Cris, meio minuto para você dizer se... Ela trabalha no hospital. Sou enfermeira. E já teve algum caso de jovens que vieram nessa situação? Sim, hoje eu não trabalho em hospital, né? Hoje eu trabalho na gestão. Mas quando tu falaste, o que mais me chamou a atenção é quando tu falaste assim, quando o jovem ele vem buscar uma ajuda ou ele é trazido por uma tentativa de suicídio, alguma situação. Isso a gente vê muito nas equipes de saúde, né? De tu tá julgando já aquele jovem, tu ficar com raiva dele, ou muitas vezes com raiva até da família, do familiar, mas como que não tá cuidando desse jovem? Exato. Né? Então eu percebo muito isso. E a tua pergunta, perdão, era se eu costumo... Você já teve casos? Bastante, muitos casos assim. E o que eu percebo, eu trabalho no município de Cachoeirinha, moramos em Porto Alegre, mas trabalho em Cachoeirinha. Até um trabalho que esse ano nós queremos dar ênfase, porque vem aumentando muito o suicídio na juventude, na adolescência, né? Então, esses casos, eles vêm aumentando assustadoramente. Então, é algo, sim, que nós temos que debater nesses programas, em grupos, nas paróquias, nas igrejas, e as equipes de saúde também estarem mais preparadas para esses atendimentos, né? Uma música agora, vamos ver. Essa música, ela vem bem para esse momento do programa, porque fala justamente isso, né? Que mesmo na tristeza, na dor, né, na dificuldade, Deus jamais te abandonará. Mesmo que te sinta sozinho, Deus jamais te abandonará. Mesmo que a tristeza o consuma, Deus jamais te abandonará. Mesmo na perseguição, Deus jamais te abandonará. Mesmo que tudo pareça perdido, Deus jamais te abandonará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, porque és precioso aos olhos meus. Eu te aprecio e te amo. Eu te aprecio e te amo. Mesmo que a aridez te encontre, Estamos apresentando Programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo.